Presidente da Rocha Brasil, uma organização que está... Pelo menos eu conheço a Rocha como uma organização cristã que trata com temas de sustentabilidade, meio ambiente, né? E eu sei que vocês estão passando aí por um tempo de reorganizar, enfim, novos caminhos para a Rocha. Marcos esteve envolvido na campanha da Marina Silva, né? Exato. De forma clara, de forma consciente, como a gente conhece o Marcos, e a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre alguns temas. Se você estiver ao vivo, você pode mandar a sua mensagem, a gente vai tentar ler. É que às vezes chegam milhares de mensagens e a gente não consegue ler todas. Mentira, o Fernando que esquece de ler, a gente tem acesso depois. Ó, se você for mandar, manda até umas 4h20, porque 4h30 a gente encerra. Não, às vezes chegam mensagens depois, eu não sei se é o servidor que, enfim. Às vezes é 4h35, 4h40 a gente está indo embora e está chegando mensagem. Ô Marcos, o Paul Tournier tem uma frase que eu acho que é muito significativa para esse tempo. Ele diz o seguinte: o poder é o maior obstáculo ao diálogo. Pagamos muito caro para ter o poder e vivemos o drama do diálogo perdido. Paul Tournier era um médico suíço, psiquiatra, faleceu no século XX ainda. Você acha que essa fala dele se aplica no contexto da igreja? E aí eu não vou definir que igreja, porque é difícil a gente falar em igreja, né? Acho que são várias. Eu estou falando mais dessa igreja, o corpo de Cristo, a igreja dos cristãos, não essa institucional, não essa que assumiu determinadas bandeiras. Durante muito tempo, lá nos anos 70, a gente usava Igreja Universal, né? Que também hoje é complicado. Daí por diante. Mas assim, eu tô pensando nisso porque ele está falando do poder, que é um obstáculo ao diálogo. E acho que um tema que é importante a gente conversar um pouco nesses 30 minutos, Marcos, é como que a igreja resgata a possibilidade, e não só a possibilidade, mas as possibilidades do serviço. E o serviço como expressão do amor, daquilo que o Evangelho propõe para a gente. E me parece que essa igreja está um pouco assim, não está sabendo, é uma leitura minha, se posicionar diante de uma luta de poder que está havendo. É uma luta de poder. Sim. Né? E que a linguagem que o Evangelho propõe para a igreja não é a luta pelo poder. É a luta pelo serviço. É a disposição ao serviço e do amor. Qual é a leitura que você faz da gente nesse momento como corpo de Cristo? Quais são caminhos possíveis? O Marcos. Sim. A gente falou muito de ferramentas agora há pouco, digo no almoço e tal, né? Assim, bacia, água e toalha precisam ser resgatadas. Antes de tudo, assim, é um prazer enorme estar com vocês, não só por quem vocês são, mas pela amizade que nós temos e como Deus colocou vocês na minha vida. Eu fico muito feliz e como eu fico à vontade de estar conversando entre amigos. Então, obrigado aí, não só pela oportunidade, mas pelo papo, pelo almoço, né? Então é sempre muito bom. Fernando e Carlos, nesse sentido, uma coisa que a gente não pode perder de vista, a história. A história sempre nos ensina que toda vez que a igreja se envolveu com o poder temporal, né, então assim, ela sai da sua esfera profética, sai da sua esfera de transformação social pelo serviço e acredita piamente que se ela se apossar do poder, ela pode mudar a sociedade, ela fez muito mal para o mundo, para as pessoas, para a civilização. Toda vez que a igreja assumiu poder temporal. Isso você inclui, então, de Constantino para cá. Ou até antes, de repente. Lembra que quando Constantino fez uma jogada política fantástica. Ele sabia que o poder social, transformador, de serviço estava com a igreja. O que ele faz? Ele transforma o Estado na igreja e a igreja no Estado. E a igreja começa a perder a sua influência de transformação e serviço, porque ela toma conta do poder. Muito do debate que nós estamos tendo agora, Fernando, no Brasil, e aí olhando do ponto de vista da igreja que serve, é uma disputa por poder.
E isso mostra um perigo muito grande para a igreja evangélica, porque disputar poder é algo que o inimigo sempre posicionou para nós como algo muito interessante na narrativa bíblica. E sedutor. Lógico, sempre. Você colocou o igreja evangélica, eu diria assim, mas não é a igreja, inclusive a católica, né? Que de repente foi a que primeiro se envolveu nisso. Exato. Então, assim, a igreja comete esse pecado. A histórica, assim, porque o poder é sedutor. Né? Lembra que quando Jesus vai passar pelas tentações, uma delas é poder. E a gente tem várias narrativas bíblicas, depois históricas, da atração que o poder tem para a igreja. Agora, Fernando, como que a gente olha a realidade atual e começa a pensar assim, uma igreja que está encantada pelo poder, uma igreja hoje que pensa em ter bancadas, uma igreja que pensa em ter figuras que falem em nome de Jesus sentado na cadeira de presidente. Será esse o caminho da igreja servidora e transformadora? Usarmos o poder temporal para transformar a realidade das pessoas? Uma solução, talvez, para o contexto que a gente está, seria nós voltarmos à nossa realidade eclesiástica, aí todas as igrejas, qual é o serviço que nós podemos fazer para uma sociedade hoje dividida, uma sociedade ainda desigual e uma sociedade que ainda precisa de uma ação muito forte e profética da igreja. Porque nós precisamos muito ainda de justiça. Nós precisamos ainda muito de amor, nós precisamos muito de misericórdia, nós precisamos muito de união. E a igreja servidora é uma igreja que promove tudo isso. Então nós precisamos fazer uma palavra que também sendo muito usada, autocrítica. Nós precisamos olhar, nós estamos cumprindo o papel de uma igreja servidora. E aí, um pouco do que nós estávamos conversando, lembra que aí nós estamos numa discussão da instituição religiosa. Mas, na verdade, nós não estamos falando de instituição. Eu, como cristão, nós, como cristãos, como que nós podemos resgatar uma igreja que serve? E não uma igreja que vai lutar pelo poder para querer acreditar que isso possa ser uma transformação. Se eu quero defender a vida, não é ter uma figura pró ou contra que efetivamente a gente vai defender a vida. A vida se defende aonde? Aonde você se envolve com a morte. Não? Onde ela é mais frágil. Exatamente. Aonde ela está sendo fragilizada, é lá como igreja que nós temos que estar servindo. A nós como igreja, então, temos que fugir do debate político? Não. Mas nós não podemos nos iludir que o debate pelo poder é a missão da igreja. A igreja nunca teve como objetivo o poder temporal. Na verdade, alguns da igreja, alguns seguidores de Jesus, alguns discípulos de Jesus, alguns pequenos cristos, no meu modo de entender, são habilitados, capacitados, até, quem sabe, vocacionados para lidar no ambiente político. Exatamente. Mas buscando sempre aquilo que é o serviço prioritário da igreja. Lembra que, assim, mesmo eu estando numa posição de poder, o objetivo ainda é o serviço. Nós não podemos esquecer das tentações que Jesus passou. A tentação de você transformar pão, pedra em pão. A tentação, por exemplo, de... pular do alto do pináculo. Exatamente. E as figuras políticas também com as quais... Eu arrisco dizer que teria uma quarta tentação hoje do diabo para Jesus, né? Milhares e milhões de likes te darei se você me adorar. Me adorar. Exato. Então, assim, a nossa tentação hoje é... Tu superarás, sei lá, Bonovox. Isso. A grande tentação para nós como igreja hoje, Fernando, é a relevância política e temporal, de poder. Cristo, quando ele vem e vem para esse mundo, ele vem naquilo que era a periferia do império e ele subverte tudo, não lutando pelo poder, mas lutando pelo serviço. Eu vou servir aqueles que mais precisam. E não estou preocupado com o império. Então, isso a gente vê, me parece que é muito claro
na noite em que Jesus ele institui a ceia, como a gente assim chama, em que ele toma lá da mesa o pão e o vinho, diz: esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, que é partido por vocês. Mas antes desse ato, Jesus ele faz um movimento que me parece que sinaliza. E tem uma coisa que eu gosto de chamar a atenção, pelo menos é a leitura que eu faço dessa narrativa de João, desse momento. Que quando Jesus ele levanta da mesa, tira a sua túnica e se veste com uma toalha ali, pega uma toalha e uma bacia, essa é a narrativa de João. Só que lá em Lucas, nesse mesmo ambiente, no cenáculo, os discípulos estão discutindo entre si para saber quem era o mais importante, o maior no reino. Exato. O João não está falando isso. O João faz a descrição de Jesus lavando os pés dos discípulos. Eu tenho para mim, a minha leitura lendo Lucas e João, é que Jesus percebe essa discussão, dessa disputa de poder ali. E aí ele apresenta uma outra lógica para os discípulos e me parece que assim, essa é a lógica da igreja. Eu vou lavar os pés de vocês. Não quero saber quem é o maior. Não quero saber quem que vai levar. Eu quero lavar os pés de quem está ao meu redor. E aí você acha que a gente, como igreja, eu falo a gente porque eu acho que nós fazemos parte hoje desse caldo social que está assim, imerso e bombardeado o tempo todo. Nós estamos no meio de uma disputa, que ela é importante, mas você acha que a gente perdeu o rumo, Marcos? A gente, quando eu falo de forma generalizada, em termos assim, a gente perdeu o rumo, não, a gente perdeu de vista, embaçou esse aspecto da toalha e da bacia, água e toalha, diante do trono, da coroa, do cetro. Tá, vamos pensar em, assim, esses são movimentos que não acontecem só no Brasil, mas acontecem globalmente. A ascensão das redes sociais, ela empoderou muito o indivíduo. E hoje nós vivemos numa sociedade onde o indivíduo tem muito poder. Então nós vivemos uma sociedade que ela, por si só, ela é egoísta, ególatra. Vê só o quanto que a gente gasta hoje com selfies, com vídeos, etc. Então o indivíduo ele virou o centro da sociedade atual, pós-moderna. A outra coisa, Fernando, nós precisamos entender que o século XX acabou. Então muitas das ferramentas, as caixas de ferramentas, né? Muitas das caixas de ferramentas que nós tínhamos do século XX, elas não resolvem as demandas do século XXI. Então nós não só perdemos a nossa visão profética como igreja servidora, como a gente ainda quer usar ferramentas do século passado para resolver questões do século XXI. Sim. Então nós temos o desafio então, de entendermos quais são os novos contextos aonde nós vamos servir, não se iludir com o cetro do poder, porque essa tentação de tempos em tempos ela vem forte para a igreja, e nós estamos aqui no Brasil vivendo isso, que o poder temporal é uma missão da igreja, e isso, assim, na história da igreja sempre foi uma tragédia. E por fim nós precisamos redefinir como nós vamos servir no mundo onde a forma de serviço ela foi não só atualizada, né, mas ela foi modificada, porque servir as pessoas no tempo que a gente está hoje é muito diferente, por exemplo, do que era no início do milênio. Não só com o advento das redes sociais, o advento da tecnologia. Num país onde tudo é muito desigual, as coisas são assim admiráveis. Marcos, quais você acha? A gente está falando de dessa linguagem, né? Essa metáfora das ferramentas que eram usadas no século XX e que não tem mais aplicação hoje. Quais seriam algumas novas ferramentas disponíveis para a igreja, para quem quer trabalhar pela justiça e pela paz? Só antes dele ir para a sua resposta, eu queria depois eu tenho uns e-mails aqui. Tá? Você levantou a questão da relevância. Sim. Usou a palavra. E eu me lembro que essa palavra ela teve 2 momentos críticos nas vidas de alguns, na minha particularmente. A primeira, quando o George Barna colocou no mercado o livro Marketing na Igreja, e a fala era que as comunidades se tornassem relevantes, né? E houve um boom nesse sentido, e as igrejas se equiparam, marqueteiramente falando. Sim, verdade. Né?
E em meados dos anos 90, essa mesma palavra no meu coração ganhou uma outra dimensão, porque o Henry Nouwen, ele veio e disse que essa era a tentação que nós tínhamos que vencer. Exato. A relevância era a tentação. Exato, é verdade. De que essa era uma tentação da qual nós tínhamos que fugir. Né? Exato. Fugir da tentação. Qual? A relevância. O querer ser relevante. E aí remetendo-nos de volta para isso, quer dizer, para a igreja que lava os pés. Do inimigo, inclusive. Do inimigo. Exato. Né? Então, assim, da igreja anônima, dos servos anônimos, dos que recolhiam feridos de guerra, né, em suas casas, não importando se era do exército amigo ou inimigo, e curava suas feridas. A ponto do imperador, né, do tipo assim, ser avisado, tipo, você está mandando matar os caras aí e os caras estão cuidando dos nossos soldados. Exatamente. Entendeu? O soldado vai lá, mata o pai dele e ele vai lá, e ele vai lá e cuida do soldado. E cuida do soldado. Quer dizer, essa coisa, para mim, é a coisa mais absurda do universo, entendeu? Que a impressão que eu tenho é que a relevância do Barna ganhou e a relevância do Nouwen perdeu. Assim, no contexto, assim, Fernando, no contexto... Gostei dessa. Assim, Carlos, do contexto que nós estamos Desculpa vivendo... ter interrompido, Não. Mas não esquece a pergunta do Fernando. Qual era mesmo? Não, mas é que ele falou da palavra, me veio assim essas duas... Não, eu acho que tem tanto a questão de caminhos quanto a questão de relevância. Por exemplo, um caminho que a gente não deve seguir mais. Quando nós apostamos no marketing, nós demos visibilidade para a igreja. Mas a igreja sempre teve relevância quando ela adotou a irrelevância. Que é nós não queremos o poder temporal e não precisamos do poder, porque o nosso desafio é o serviço. Aqui no Brasil, nos últimos 30 anos, nós nos iludimos com a ideia de poder. A ponto da gente acreditar que se a gente tiver um presidente A, B ou C, que tiver uma agenda cristã, nós vamos se tornar um país cristão. E esse pecado já foi cometido por outros países e isso deu muito errado. Sim. O que nós precisamos entender é assim, um país se torna cristão quando uma igreja serve de forma poderosa dentro da sociedade. O que é serviço? É literalmente transformar as realidades com uma prática piedosa cristã. Me parece de cuidado, de amor, de misericórdia. Me parece que, nesse sentido, a Holanda é um desses países cujos pensadores, 100, 200 anos atrás, sim, quando foram reescrever a sua Constituição e o seu jeito de ser nação, olhou para o Evangelho. Exatamente. Olhou para o Evangelho. Exato, amigo. Exato. Posso cometendo uns e-mails aqui? Fica à vontade, meu amigo. Não, pessoal, a gente pede o pessoal escrever. Tá certo. E já foram 20 minutos. César Camargo de Cotia, paz, meus queridos, abraços, sim. Cabalista, a data de hoje é cabalista, isso mesmo. Herculano, Heleno Júnior, de Belo Horizonte. Cruzeirense, Herculano. Se for, parabéns. Parabéns, Brega, o que vocês acham do cenário político nacional polarizado? A gente está discutindo sobre ele aqui. Herculano, Eromar Rodrigues de Almeida, João Pessoa, abraço a todos, parabéns pelo programa. E o Emanuel Spinelli faz uma pergunta de cunho muito pessoal, aquele é do Ceará. Caí com minha namorada, amo ela, quero casar, a igreja me disciplinou. Tipo assim, que eu faço? Pô, Emanuel, esse é um tema... Vai ser um programa só para isso. Vamos falar... Não, em poucas palavras, que eu diria para você é o seguinte, alguém que diz assim, caí com meu namorado, você já reconhece a pisada de bola, não vejo motivo para disciplina para quem reconhece que pisou na bola, então alguma coisa não tá interessante aí nessa relação comunitária, Emanuel, mas enfim. Procure um bom pastor. Resolva isso. Então, Marcos, assim, a minha pergunta, eu não sei nem se você, quando está falando de caminhos, está falando disso, mas enfim, o que você considera que hoje, talvez... Seria uma ferramenta. Seriam ferramentas
Já que as antigas, elas não têm a funcionalidade hoje, né? Porque, por exemplo, Fernando, aí vou estabelecer uma linha de pensamento, não uma realidade a ser construída, uma realidade a ser praticada, mas uma linha de pensamento. Sim. Nós construímos nos últimos 150 anos, 200 anos, uma ligação entre cristãos por meio de uma instituição que tem um viés denominacional, e ela é ligada por esferas de poder ou representantes piramidais, como você mesmo disse, né? Então eu vou ter um líder que vai estar dentro de uma associação, de um presbitério, vai estar ligado dentro de de uma comunidade, de uma ligação que represente, né, a representação de uma liderança por meio de um líder. Hoje, quando a gente pensa que as redes sociais, né, e a tecnologia permite que eu consiga conversar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, quando eu penso numa ligação eclesiástica e numa igreja, eu posso imaginar na construção de uma igreja por meio de redes. E isso, por exemplo, pode ser alimentado, pode ser cuidado, construído de uma forma muito diferente do que foi feito, por exemplo, até alguns anos atrás. Eu posso empoderar, eu não preciso mais de um espaço religioso. Eu preciso de espaços onde eu professe a minha religião. Eu não preciso estar mais centrado em espaços fechados. Uhum. A minha fé pode ser, a construção da minha fé pode ser mais, nesse ponto, mais fluida, certo, sem perder a minha identidade de serviço. Uhum. Então, as estruturas de poder religiosas, ou as estruturas de poder eclesiásticas, não respondem à demanda das pessoas por cuidado, por acompanhamento. Sim. O tanto que nós vemos muitas pessoas serem acompanhadas por pessoas via redes sociais do que pelo líder da igreja dele. Uhum. E o líder reclama, não, mas você está escutando fulano lá pelo WhatsApp ou pelo Facebook, não está me escutando. Porque a forma da construção da relação comunitária mudou. Uhum. Então, assim, o que nós podemos pensar de novo em relação a isso? Quando eu penso na ideia de serviço, hoje, por exemplo, várias ações de transformação social ou socioambiental, elas acontecem por mobilização por meio das tecnologias. E eu consigo levantar recursos, eu consigo mudar a realidade, sem necessariamente essas pessoas, às vezes, estarem presencialmente juntas. Uhum. Então, existe uma construção, Fernando, que ela envolve o presencial e o digital, que ela envolve a construção de novos papéis para a liderança, que o modelo piramidal não responde mais. Uhum. Então, como que eu vou construir essas novas alternativas para uma igreja que precisa servir a sua sociedade? Agora, como é que se explica o paradoxo ou a complexidade de você ter, a partir das redes sociais e das mídias, ou da internet, vamos dizer assim, a globalização virtual e esse, parece-me, fenômeno do reerguer muros que caíram e que as próprias redes sociais se incumbiram de fazê-los cair. E os tá. Eu ia falar assim, e é que as redes sociais parece que agora estão reerguendo isso, né? Por meio de algoritmos. Ao mesmo tempo que elas nos tornaram, quer dizer, tornou o universo pequeno, né? Mas ao mesmo tempo você vê esse despertar, né, de desejos de segregar, de fazer muros, enfim. Qual é a lógica desse paradoxo? Não, o paradoxo, isso sempre existiu, né, Carlos? Assim, quando a gente fala em construir muros, as nossas igrejas são muros. As nossas igrejas são muros. Guetos. Então, assim, esses muros sempre existiram. Então, as redes sociais, por mais que elas fossem abertas, uma hora elas iam encontrar a necessidade de construir muros. E elas começaram de forma algorítmica, às vezes sem a gente saber, mas ela começa a construir isso. Eu acho que aí isso vira um campo de ação nossa, então, que é como que a gente começa a trilhar nos vários campos. Como, assim, uma pergunta foi, o mundo está polarizado, né? Nós estamos num ambiente polarizado. A igreja por si só, ela tem a missão de diminuir a polarização. E não é pelo viés político, é pelo viés do serviço. Sim. Nós não estamos aqui para alimentar a polarização, nós precisamos fazer exatamente o inverso. Se o nosso caminho é de misericórdia, de graça e de abençoar o irmão, eu não posso ir lá nas redes sociais e falar, irmão, senhor, você é isso, 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 aquilo. Agora, então,
A construção dessas pontes, Fernando, por exemplo, elas têm que ser intencionais. Sim. Eu preciso pensar isso de forma intencional. Como nós vamos alimentar? Aí eu posso pensar em estratégias para redes sociais. Eu preciso entender. Eu preciso pegar um jovem que entenda de algoritmo, por exemplo, Fernando, e conversar com esse jovem e falar como nós vamos pensar, então, em termos uma igreja servidora por meio de um algoritmo que está lá nas redes sociais. Nós não podemos acreditar que a ferramenta de levar o pessoal para a igreja, ou levar para a igreja, ou a gente ficar colocando discursos diretos em redes sociais, do jeito que nós estamos fazendo agora, que é a forma de fomentar o medo e não de fomentar o amor, a graça e a misericórdia. Isso não alimenta. O Evangelho, toda vez que usou essa ferramenta, isso não deu certo. Né? Perfeito, o amor lança fora o medo. Exato. O Herculano disse que é cruzeirense. Então, parabéns a você, Herculano. O pessoal de Minas aí que é cruzeirense está feliz. Tipo, não, nenhuma alegria aqui do meu lado. Já percebeu, né? O coração Mas tudo aqui. bem. Abraço, Herculano. Tudo bem. Faça bom uso desse troféu. Tem uma outra colocação aqui. O Herculano, e o Brega acertou a barba e ficou muito elegante. Mantém assim. Pô, Brega, tá fazendo sucesso. Perceptível. Leonilson de São Luís Maranhão, apesar desses novos atores que desconstruíram essa pirâmide, a chamada igreja virtual não é mais criadora de abismos do que pontes para a comunhão? É uma pergunta. Eu acho que também é. Claro, isso sempre existiu, Fernando. Claro. Mas a ideia de líderes que sempre construíram abismos é real. Principalmente se ele continuar usando ainda. Eu posso usar as tecnologias com o mesmo pensamento de séculos passados. Não, eu não quero construir pontes, eu quero construir abismos. E uma parte da história da igreja não foi de construção de pontes, foi de construção de abismos. Então, nós sempre vamos enfrentar essa dinâmica de pensarmos como é construir uma igreja que vai se relacionar com o outro. E vai ser uma igreja que serve. Isso não é uma coisa que está... E esse desafio, Fernando, também é intergeracional. Toda geração vai ter o desafio de construir pontes. Quando uma outra geração assume o seu mandato histórico, ela precisa reformular essa construção de pontes. No momento agora, no Brasil, nós dinamitamos todas as pontes. E como que a gente vai construir isso? O diálogo religioso entra nessa... Olhando nesse aspecto, ferramentas novas para nós. Você quer dizer tempos. Interreligioso? Tá. O diálogo interreligioso, sim. Pensando naquilo que tem ganho meu coração. Né? Deus é Pai. E a gente tem muitos irmãos. E não necessariamente os irmãos credenciados por uma instituição. Nós temos irmãos humanos. Sim. Né? Eles estão aí. Divididos, né? Separados, segregados, né? Em religiões, enfim. Como é que você pensa sobre isso? Eu penso e vou dar uma resposta, mas a gente vai ter que fazer um outro programa para discutir quais são os próximos caminhos do mundo nessas próximas décadas. Vamos lá. Mas dessa resposta, por exemplo, hoje nós temos no mundo 1,5 bilhão de pessoas com fome. E isso é cristão, não cristão, muçulmano, budista, animista. Então isso não é um problema da igreja só, ou do evangélico, do cristão. Da humanidade. 1,5 bilhão de gente com fome e mais 1,5 bilhão de gente pobre, né? Exato. Gente miserável. Então, falando, metade do mundo hoje tem uma situação... É miserável. É miserável. Pobre, miserável. Então nós não podemos nos iludir, Fernando. Abaixo da linha da miséria, como Exato. dizem os técnicos. E aí pense em outras coisas, né? Nós estamos hoje, por exemplo, aqui no Brasil, pensando no nosso universo, nós temos uma infinidade de problemas socioambientais, e aí tem o caso de Mariana, tem o caso, por exemplo, que nós estamos tendo na Amazônia, em as regiões, não só com a questão do desmatamento, né, mas de populações inteiras, tanto do ponto de vista de indígenas ou de ribeirinhos, que estão passando situações muito complexas que nós, como igreja, nós, como sociedade, não conseguimos dar resposta. Aqui, o Vale do Ribeira.
que esteve aqui com a gente, o Marcelo Federico. Marcelo. E não estamos falando que aqui é no nosso quintal. Está no É. nosso quintal. É. Então nós precisamos pensar nessa situação. Assim, uma igreja que serve é uma igreja que começa a pensar assim, quais são as pontes que nós vamos construir e como nós vamos servir isso. E aí nós precisamos nos aliançar com o resto da humanidade. Porque no final, se a gente não se aliançar, nós todos temos alguns riscos de levarmos muitas pessoas a uma situação de morte. Uma série de motivos. Diria assim, seja lá qual for a religião das três maiores, vamos dizer assim, que tem Jeová como Deus, né? Difícil alguém que não deveria ir para a cama com uma oração penitente, né? Hoje no mundo, sim. Hoje nesse ponto, Carlos, primeiro, tipo, Pai, nos perdoe porque tem gente que morreu de fome hoje e eu tô aqui. Tenho 3 refeições por dia. É isso aí. Então, nesse sentido, nós vivemos uma era onde nós pensamos muito no indivíduo e pensamos pouco na comunidade que nós temos em torno. Essa individualização, Fernando, ela pode nos levar a um beco sem saída, porque o nós e eles é o pior que poderia nos acontecer, né? Exato. E não é político, é o nós e ele como civilização. Não, nós e eles como gente, como ser humano. Exatamente, meu amigo. Como ser humano somos nós. Posso ter mais 30 segundos? 20 segundos? 30 segundos. 30 segundos. Aqui em São Paulo, nós tivemos próximo ao colapso hídrico, em 2014. Imagine se uma cidade que nem São Paulo se estivesse sem água. Lembrando que a água, a falta de água, ela socializa todo mundo. Falta água para todo mundo. Então, quando a gente chega numa situação como essa, Fernando, assim, Carlos, nós precisamos entender de forma clara. Ou nós nos unimos, independente da religião, da nossa crença, da nossa ideologia, ou nós vamos fazer um cisilhamento. Quando a gente entrar numa situação como essa de falta d'água crônica, nós vamos flertar com o caos. Sim. Em alguns momentos... Lembrando a gente que crê e que tem fé, e que tem a nossa regra de fé e prática, lembrando que isso é pecado, né? Com certeza. É isso aí. Porque a gente não está servindo como igreja. A gente não está servindo. Pecado. Nós não somos uma igreja servidora. Eu disse assim, outro dia, essa é a minha opinião. Falei, eu tenho que ter muito cuidado com as minhas opiniões que são pecados. É verdade. Porque não é só a minha opinião. É pecado. É pecado. Eu tenho direito de ter opinião qualquer. Não. Desde que a minha opinião seja um pecado contra o meu irmão, contra o meu próximo, contra um outro ser humano. Minhas escolhas, minhas decisões, minhas opiniões, minhas opções ferem o meu irmão, ofendem, agridem, matam o ser humano. Dele. Então é pecado, não é só a minha escolha. E não é uma igreja que serve. Nunca. Não é uma igreja que serve. Marcos Custódio, obrigado pelo seu. No mínimo você nos provoca. Você saiu de Indaiatuba para vir aqui almoçar com a gente. É um prazer, amigo. É um prazer. Sempre muito bom. Você faz Muito a gente pensar algumas coisas. Pessoal que mandou os e-mails, obrigado pela sua participação. E que bom que o Marcos voltou para a rocha, né? Voltou. Porque quem está na rocha está seguro. Amém, amém, amém. Próxima quinta-feira, dia 25, a gente vai ter aqui a Ludmila Brito. É uma psicóloga e a gente vai falar sobre adolescência, cara. Ah, que legal. Um bom momento para falar. Bom momento para falar sobre adolescência, né? Que legal. Então é isso. Um abraço para você, até a próxima quinta. Daniel Shaw e Bruno, que sempre estão aí com a gente, conduzindo e pondo o programa à disposição. Apesar de São Paulinos, mas... Que isso, São Paulino isso aqui é hoje. bênção, isso é bênção. Minha solidariedade aos corintianos. Meu abraço aos cruzeirenses. Até. Beijo. Tchau. Abraço.